Na véspera do Natal de 1872, o cheiro de incenso se misturava ao de sangue. No engenho São Miguel da Cruz, no coração do recôncavo baiano, uma parteira de 34 anos não usou suas mãos para trazer vida ao mundo, mas para arrancá-la com fúria. Benedita dos Santos, conhecida por curar doenças e acalmar almas, transformou o machado de rachar lenha no instrumento de uma justiça implacável. Uma única noite, ela esquartejou o coronel Lourenço Brandão e seus 4 filhos homens, encerrando para sempre a dinastia de torturadores que sugava a vida daquela terra. Uma vingança brutal, tecida na mais profunda escuridão, marcada pelo aço e pela dor. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias trazemos novas histórias de heróis esquecidos que a história oficial tentou apagar. Seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Queremos saber até onde a voz da resistência chegou. Esta não é apenas uma história de vingança. É o relato de como décadas de opressão podem transformar uma mulher dedicada a salvar vidas na executora de uma justiça primitiva e implacável. Para entender o que acendeu a chama desse massacre, precisamos voltar no tempo. Voltar ao dia em que a alma de Benedita se quebrou. O dia em que sua filha, Esperança, foi assassinada. Benedita era mais do que uma escravizada. No engenho São Miguel da Cruz, ela era a parteira, a curandeira. Suas mãos, abençoadas com o conhecimento ancestral das ervas, traziam alívio e vida. Ela era o porto seguro para muitas mulheres na senzala, a voz de esperança em meio ao desespero. Conhecia cada dor, cada suspiro, cada segredo que a terra guardava. Seu poder vinha da natureza, dos espíritos dos antepassados, da fé inabalável em um mundo onde a justiça, um dia, prevaleceria. Até a fé mais sólida pode ser quebrada. O engenho São Miguel da Cruz era um inferno verde. Plantado em um dos solos mais férteis do recôncavo, ele prosperava com a seiva do sofrimento. O coronel Lourenço Brandão, um homem corpulento com um sorriso cruel e olhos de gavião, reinava ali com uma mão de ferro. Ele herdou a crueldade do pai e do avô. Transformou o engenho em um monumento à desumanidade. O pelourinho, sempre em evidência, era um altar de tortura. Chibata, o açoite, o tronco, o ferro em brasa, todos eram instrumentos de sua ordem. Benedita presenciou tudo. Viu mães perderem filhos, homens serem mutilados, mulheres serem violentadas. Viu corpos se curvarem, espíritos se quebrarem. Ela engolia a dor, guardava-a no peito, pois sua missão era cuidar. Cuidar de sua gente, cuidar de sua Esperança. Esperança, sua única filha, tinha 16 anos. À luz dos olhos de Benedita, a promessa de um futuro que ela, em seus sonhos, acreditava que seria diferente. Esperança era a brisa suave, em meio ao calor escaldante da opressão. Ela tinha o sorriso da mãe, a leveza da juventude e a chama da vida em seus olhos. Mas a inocência não tinha vez no engenho São Miguel da Cruz. Não havia lugar para a beleza sem que ela fosse corrompida. Em 1869, o inferno particular de Benedita se materializou. Um dia que o sol se recusou a brilhar de verdade. Brandão, o primogênito do coronel, um jovem tão cruel quanto o pai, mas com a petulância da idade, cruzou o caminho de Esperança. Ele a via como uma propriedade, um brinquedo, mais uma vítima em sua lista de depravações. Foi atrás do canavial, onde o suor escorria e as canas altas escondiam os horrores. Não houve gritos, houve silêncio. Um silêncio que esmagou a alma de Benedita. Quando a encontraram, Esperança jazia em um canto escuro da senzala. Seu corpo, antes vibrante, agora inerte. Pele, antes brilhante, agora marcada. Seus olhos, antes cheios de vida, agora vazios. Benedita a segurou nos braços. Não chorou, não gritou. Houve apenas um uivo que rasgou o ar, vindo do mais profundo de seu ser. Um uivo de dor ancestral, de fúria contida, de uma promessa de sangue. Ela olhou para o corpo sem vida da filha,
para as marcas de violência. Olhou para o rosto inocente, agora sem brilho. Na escuridão daquela noite, enquanto embalava o que restava de sua esperança, Benedita dos Santos fez um juramento silencioso, uma promessa sombria, que cada gota de dor seria paga com rios de sangue, que a vida de sua filha não seria em vão, que a dinastia Brandão pagaria, e pagaria caro. Arthur Brandão não foi punido, ele sorriu. O coronel Lourenço Brandão fez vista grossa. Coisa de escrava, ele grunhiu. A justiça dos homens era cega para os de pele escura. Benedita não esperaria pela justiça dos homens. Ela forjaria a sua própria. Uma justiça forjada no machado. O engenho São Miguel da Cruz não era apenas uma fazenda. Era um império de cana e sangue. Suas terras, vastas e férteis, se estendiam por onde a vista alcançava no recôncavo baiano, margeadas pelos rios que serpenteavam entre a mata densa e os canaviais a perder de vista. Ar ali era pesado, saturado com o cheiro adocicado da cana moída, que logo se misturava ao fétido odor de suor, medo e, por vezes, sangue. Por 3 gerações, os Brandão haviam erguido sua fortuna sobre a carne e a alma dos africanos trazidos à força e seus descendentes. E a cada nova geração, a crueldade parecia se aprofundar, como um poço sem fundo de depravação. O coronel Lourenço Brandão era a personificação desse mal. Homem branco, de rosto largo e barba bem feita, seus olhos, de um azul gélido, carregavam uma autoridade impiedosa. Ele se orgulhava de sua ordem no engenho, de sua disciplina. Mas a ordem do coronel era o terror. A disciplina, a tortura. Ele tinha mais de 50 anos, mas a vitalidade de um carrasco que encontrava prazer no sofrimento alheio. Seu casarão, imponente no alto da colina, era uma mansão de luxo europeu em contraste gritante com a miséria das senzalas, logo abaixo. Festas suntuosas eram dadas, com vinhos do Porto e charutos cubanos, enquanto a poucos metros, homens e mulheres definhavam. Lourenço não torturava apenas por controle, ele torturava por esporte. Aos domingos, após a missa na capela particular do engenho, era comum o coronel ir ao Pelourinho, não para rezar, mas para corrigir seus escravizados. Pequenas infrações, como uma cana quebrada sem querer, um olhar demorado, um cochilo no eito, viravam pretextos para espetáculos de horror. Chicotes sibilavam no ar, rasgando a pele dos homens e mulheres, enquanto os gritos se misturavam ao som abafado dos tambores das senzalas, que tentavam, em vão, abençoar os que partiam e os que ficavam. As costas marcadas eram um mapa da dor, uma lembrança constante de quem eram e onde estavam. As senzalas, por sua vez, eram o antítese do casarão, superlotadas, úmidas, escuras. O cheiro de humanidade amontoada, misturado ao de excrementos e doenças, era insuportável. Mulheres e crianças se espremiam em espaços mínimos. Os corpos exaustos após jornadas de 12, 14 horas nas lavouras ou no engenho, moendo a cana que sustentava a luxúria dos Brandão. A comida era escassa, o repouso era um luxo. A vida ali era uma contagem regressiva para a morte. E os filhos do coronel seguiam a mesma sina de crueldade. Arthur, o primogênito, era o mais parecido com o pai em sua depravação. Irmãos, Augusto, Gaspar e Miguel, cada um a seu modo, contribuíam para a atmosfera de terror. Augusto, com seu prazer em torturas mais refinadas, usava instrumentos para arrancar unhas ou quebrar dedos. Gaspar gostava de marcar os corpos com ferros em brasa, criando desenhos sádicos na pele dos escravos. E Miguel, o mais novo, era o aprendiz da crueldade, observando os irmãos e o pai, absorvendo o mal como uma esponja. No meio desse inferno havia Benedita dos Santos. Não era uma escrava comum. Desde criança, sua mãe, uma angolana de feitiçaria e saberes profundos, lhe ensinara os segredos da mata. Cada folha, cada raiz, cada flor tinha um propósito. Benedita não era apenas uma parteira, era uma curandeira, uma benzedeira. Suas mãos,
firmes e delicadas, eram capazes de acalmar febres, curar feridas, trazer alívio para dores profundas. Ela sabia como parar sangramentos, como fazer um parto complicado, como preparar chás para dormir ou para despertar. Também sabia os segredos das ervas que podiam tirar a vida. Benedita era respeitada, até mesmo temida pelos escravizados e, a contragosto, pelos próprios senhores. Eles a chamavam de a parteira, mas sabiam que ela guardava um poder que eles não compreendiam. Esse conhecimento lhe dava um certo privilégio. Ela não era enviada para o eito, tinha mais liberdade para andar pela fazenda, para colher suas ervas na mata. Mas esse privilégio tinha um preço. O preço de ver tudo. Preço de presenciar a brutalidade dos Brandão de perto, na Casa Grande, nas senzalas. Ela via o coronel Lourenço e seus filhos exercendo seu poder de forma absoluta, sem contestações. Viu a violência sexual contra as mulheres escravizadas, a quebra de famílias, a desumanização diária, e cada ato de crueldade era uma faca cravada no peito de Benedita. Absorvia a dor de sua gente, a indignação das mães que perdiam seus filhos, o desespero dos homens que viam suas esposas e filhas serem desonradas. Sua alma, antes pura e dedicada à vida, começou a ser corroída por uma raiva silenciosa, uma sede de justiça que queimava por dentro. Seu santuário era a pequena cabana nos fundos da senzala, onde ela guardava suas ervas e raízes. Em noites escuras, sob a luz fraca de uma lamparina, ela preparava seus ungüentos e poções, mas também ouvia os lamentos de seu povo. Ela era a confidente, a guardiã de segredos e dores. Muitos buscavam seu conselho, sua sabedoria, e ela sempre lhes dizia: a paciência é uma árvore, mas seus frutos, às vezes, precisam de muito sangue para amadurecer. Era uma frase antiga, de sua mãe, um eco das vozes ancestrais de Angola. Morte de Esperança, sua filha de 16 anos, pelas mãos cruéis de Arthur Brandão, foi a gota d'água, aquela que virou o oceano. Aquele dia, 1869, o ano em que a flor mais bonita de Benedita murchou sob a violência, marcou o fim da parteira e o nascimento da vingadora. A mulher que trazia vida, agora, planejava a morte. O conhecimento das ervas que curavam agora seria usado para ceifar. A fé nos orixás que protegiam agora seria invocada para abençoar a vingança. Dos santos não era mais a mesma. A dor da perda e a raiva pela impunidade haviam transformado seu coração. Deixara de ser apenas a parteira. Tornara-se o espírito da retribuição, a sombra da justiça ancestral. E o engenho São Miguel da Cruz, que tanto se alimentou de vidas, logo seria o banquete para a fúria de uma mulher que não tinha mais nada a perder. A morte de Esperança não foi apenas um golpe para Benedita, foi o estopim de uma transformação irreversível. Parteira que acolhia, agora carregava uma adaga invisível no peito. A curandeira que aliviava dores sentia a dor mais profunda. Os dias que se seguiram ao funeral apressado da filha foram de um silêncio pesado para Benedita. Um silêncio que não era de luto, mas de forja. Dentro dela, algo se quebrou para que algo muito mais duro pudesse nascer. A mulher dedicada a preservar a vida deu lugar à sombra de um orixá vingador. Olhos, antes cheios de compaixão, agora ardiam com um fogo frio de determinação. Ela observava o engenho São Miguel da Cruz com novos olhos. Via a crueldade dos Brandão não apenas como algo a ser suportado, mas como algo a ser extirpado. Arthur, o assassino de sua filha, caminhava com a mesma arrogância impune. O coronel Lourenço continuava a chicotear, a humilhar. A cada grito que ouvia vindo do Pelourinho, a cada lamento que chegava das senzalas, a imagem de Esperança voltava. Com ela, a certeza. A justiça humana falhou. A justiça dos ancestrais não falharia. Benedita não era impulsiva. Sua mente, afiada pelos anos de observação e pelos segredos das ervas, começou a arquitetar. Não seria uma explosão de raiva, mas um plano meticuloso.
um plano que honraria a memória de Esperança e de todos que sofreram naquele inferno. Mas ela não poderia fazer isso sozinha. O mal enraizado precisava de muitas mãos para ser arrancado. Precisava de almas tão quebradas e sedentas por justiça quanto a sua. Os cúmplices foram escolhidos a dedo, como ervas raras para uma poção poderosa. Cada um deles, uma história de dor, uma cicatriz deixada pelos Brandão. Havia Tomás, um homem forte, vindo de Benguela, Angola. Mais velho que Benedita, com cerca de 40 anos, seu corpo era um mapa de lutas e açoites. Tomás havia perdido a esposa e os 2 filhos pequenos para a brutalidade dos feitores do coronel. Esposa, Amélia, morreu de febre alta e desnutrição. Seus filhos, pela mesma doença que Lourenço se recusou a tratar. O ódio de Tomás era uma brasa ardente, mas escondida sob uma casca de silêncio e resignação. Benedita o encontrou chorando à beira do rio, murmurando nomes dos filhos, com as mãos calejadas, apertando uma pequena cabaça vazia. Ela se sentou ao seu lado e apenas disse: "O rio leva as lágrimas, mas não as memórias. As memórias pedem sangue para saciar a sede de justiça." Tomás a olhou, e nos olhos de Benedita viu o reflexo da mesma dor e da mesma chama. Ele prometeu lealdade até a morte. Quitéria, uma mulher de 35 anos, de porte altivo, mas com o espírito marcado por repetidos estupros. Os filhos do coronel, em especial Arthur e Augusto, a viam como um objeto. Seu corpo era um campo de batalha, sua alma, uma ferida aberta que não cicatrizava. Ela carregava a vergonha e a revolta em cada passo. Era a cozinheira da casa grande, e seus dias eram um tormento silencioso, ouvindo as risadas dos seus agressores enquanto preparava seus banquetes. Benedita se aproximou dela na cozinha, enquanto Quitéria picava legumes com uma faca afiada. "Você tem as mãos que preparam o alimento", disse Benedita, "mas elas podem também preparar a vingança." Quitéria largou a faca, e seus olhos, antes vazios, ganharam um brilho feroz. "Que for preciso", ela sussurrou, a voz carregada de anos de humilhação. Zé Pequeno, jovem, de uns 28 anos, mas com a agilidade de um felino e a sagacidade de um caçador. Zé Pequeno era conhecido pelas inúmeras tentativas de fuga. Cada uma delas resultava em uma punição ainda mais cruel. Ele tinha os dedos da mão direita decepados, arrancados um a um pelo próprio coronel, como um exemplo para os outros. Cicatrizes em seu corpo eram um lembrete constante de sua busca por liberdade e da ferocidade da escravidão. Ele era um espírito indomável, mas que havia aprendido a se esconder na sombra. Benedita o procurou nas madrugadas, quando ele cuidava dos ferimentos das surras mais recentes. "Você sonha com a liberdade, Zé Pequeno, e eu sonho com a justiça. Nossos sonhos podem se encontrar." Zé Pequeno assentiu, mostrando a mão mutilada. "Eu tenho uma conta a acertar com cada dedo que perdi." E, por fim, Feliciano, o mais jovem do grupo, com 22 anos, calado e de olhar perturbado. Ele havia testemunhado, ainda menino, a violência mais brutal contra sua irmã mais velha, Maria. Ela foi estuprada e depois deixada para morrer no paiol, por Gaspar Brandão, o filho do coronel que amava marcar corpos. Feliciano nunca esqueceu a cena. A dor o transformou em um fantasma, silencioso, mas com uma raiva que ardia nas profundezas de seu ser. Ele era o braço forte, o executor silencioso. Benedita o encontrou limpando os estábulos, os músculos tensos sob a pele suada. Sua irmã clamava por justiça, Feliciano, e eu prometi a ela que o faria. A menção de Maria fez com que os olhos de Feliciano se arregalassem, e ele cerrou os punhos. "O que Benedita quiser, eu farei." Os encontros eram em segredo, nas profundezas da mata, em uma pequena clareira escondida, sob a luz da lua. Benedita, com sua sabedoria, liderava. Ali, eles não eram escravos, eram conspiradores. Histórias de suas dores se entrelaçavam, criando um laço inquebrável de lealdade e sede de retribuição. Eles juraram com sangue, não um sangue qualquer, mas o sangue de suas próprias mãos, misturado a ervas da mata e a terra ancestral.
Era um pacto com os orixás, com os espíritos dos antepassados, com o próprio destino. Benedita explicava o plano, cada detalhe, cada movimento. Não haveria espaço para falhas. A vingança seria total. Seria apenas contra Arthur, o assassino de Esperança, mas contra toda a linhagem de opressores. O coronel e seus 4 filhos. Todos. A transformação de Benedita estava completa. De parteira da vida, ela se tornara a matriarca da morte, a encarregada de desferir o golpe final contra o mal que os consumia. E seus cúmplices, almas quebradas pelo mesmo sistema, eram agora seus guerreiros, prontos para a batalha final que libertaria seus espíritos e, talvez, seus irmãos. Conspiração estava selada. O inferno dos Brandão estava prestes a receber sua própria ceia. O plano nasceu nas noites escuras da mata, sob o olhar silencioso dos orixás. Não era um ato de loucura, mas a mais fria e calculada das vinganças. Benedita dos Santos, com a mente tão afiada quanto a lâmina que seria usada, teceu cada fio daquele destino sangrento. Ela sabia que, para extirpar o mal, era preciso conhecer seus hábitos, suas fraquezas, seus momentos de arrogância e descuido. A data escolhida para a ceifa não poderia ser mais simbólica. A véspera de Natal. Para os Brandão, o Natal era a época do ano em que a farsa da bondade cristã se manifestava em banquetes e indulgências. Era quando eles se permitiam a luxúria sem limites, a ostentação de sua riqueza e poder. Era o momento em que a vigilância diminuía, o vinho corria farto e os excessos velavam os sentidos. Era a noite perfeita para o acerto de contas. Noite em que a Casa Grande, símbolo da opressão, se tornaria o palco de sua própria destruição. Benedita explicou a cada um de seus cúmplices o papel que teriam. Tomás, Quitéria, Zé Pequeno e Feliciano ouviam em silêncio, seus olhos ardendo com uma mistura de medo e feroz determinação. O método. O veneno de Benedita não seria para matar imediatamente. Seria para adormecer, para incapacitar. Ela coletou ervas raras da mata, misturou-as com sua sabedoria ancestral. Resultado seria um soporífero poderoso, indetectável no sabor do vinho do Porto que os Brandão tanto apreciavam. Este vinho especial seria servido no ponto alto da ceia. A ferramenta, o machado de rachar lenha. Não uma arma qualquer, mas o machado que cortava a madeira que aquecia a Casa Grande, que alimentava o fogo dos caldeirões do engenho. O mesmo machado que os escravizados usavam para o trabalho diário e que agora seria consagrado à justiça. Fez questão de que o machado fosse limpo e afiado por Tomás, o mais forte do grupo, em um ritual secreto. A lâmina, polida, refletia a luz da lua, como um espelho da dor acumulada. A logística, a infiltração, Quitéria, como cozinheira da Casa Grande, era a peça-chave. Ela tinha acesso irrestrito aos aposentos da família, à cozinha, à adega. Seria ela quem colocaria as ervas no vinho, sem levantar suspeitas. Serviria os senhores com um sorriso forçado, a face impassível, enquanto seu coração batia a um ritmo febril de vingança. O envenenamento. Durante a ceia, enquanto a música enchesse o salão e as gargalhadas dos Brandão se misturassem ao tilintar dos talheres, Quitéria garantiria que o vinho especial fosse abundantemente servido. Ela observaria cada um deles, esperando o momento em que os olhos pesariam, as vozes ficariam arrastadas, os corpos perderiam a força. O ataque. Quando o efeito das ervas fosse máximo, com os Brandão mergulhados em um sono pesado, quase inconscientes, seria o sinal. Benedita, com o machado em mãos, entraria no salão. Tomás e Feliciano, com sua força bruta, estariam logo atrás, prontos para qualquer imprevisto, para conter qualquer resistência. Zé Pequeno, com sua agilidade, seria os olhos e ouvidos do lado de fora, garantindo que nenhum feitor ou capataz se aproximasse. A execução. O plano era claro. Cada um dos Brandão morreria de forma a refletir a brutalidade que impunham. Lourenço, o patriarca do mal, seria o primeiro. Depois,
Arthur, o assassino de Esperança. Em seguida, Augusto, Gaspar e Miguel. A ordem importava, a justiça poética seria servida. Os corpos seriam esquartejados, não por crueldade gratuita, mas como um símbolo de que a dinastia seria desfeita, cortada em pedaços, para nunca mais se erguer. A queima e a fuga. Após a execução, o engenho seria queimado. Tudo seria reduzido a cinzas. A Casa Grande, as instalações do engenho, os símbolos do poder escravocrata. As chamas seriam a purificação, a libertação pelo fogo, e no meio do caos, os escravizados seriam libertos, seguindo Benedita e seus cúmplices para as profundezas da mata, em busca de um quilombo, um novo começo. Não era um plano perfeito, pois a vida nunca é. Era um plano nascido da inteligência e da meticulosidade de quem conhecia cada canto daquele inferno, cada rotina, cada vulnerabilidade. Benedita não era uma general de exército, mas sua estratégia era tão eficaz quanto a de qualquer estrategista militar. Era a estratégia da desesperança transformada em fé, da dor transformada em força. Os dias que antecederam o Natal foram de tensão sufocante. Cada olhar, cada sussurro poderia entregar o plano. O pacto de sangue selado na mata era mais forte do que o medo. Eles sabiam que não havia volta. A semente da vingança havia sido plantada, regada com lágrimas e sofrimento, e agora estava pronta para florescer em um espetáculo de justiça brutal. A ceia de Natal seria a última para os Brandão. As semanas que antecederam o Natal de 1872 eram como a calmaria antes de uma tempestade. No engenho São Miguel da Cruz, a tensão era um véu invisível, sentido apenas por aqueles que sabiam do plano. Brandão, em sua cegueira e arrogância, mal percebiam a teia que se fechava ao redor deles. Para eles, o recôncavo fervilhava com a expectativa das festas de fim de ano. Para Benedita e seus cúmplices, o tempo corria como um rio de dendê, espesso e carregado de uma escuridão que prometia explodir. Cada dia que passava era um passo a mais na meticulosa preparação. Benedita, com a calma de quem já havia abraçado o próprio destino, supervisionava tudo. Mãos, antes dedicadas a acariciar e curar, agora manuseavam ervas para o veneno que não mataria, mas adormeceria. Ela amassava folhas, macerava raízes em um ritual silencioso que misturava a sabedoria ancestral africana com a amargura da vingança. A poção final, quase inodora e insípida, seria a chave para a ceia de Natal. Tomás, em seu silêncio imponente, dedicou-se ao machado. Longe dos olhos curiosos dos feitores, na escuridão de uma velha tulha abandonada, ele o afiava. Som metálico, baixo e constante, era uma canção de morte. A lâmina, antes opaca, ganhou um brilho sinistro. Um brilho que refletia a sede de justiça. Ele gravou símbolos em seu cabo de madeira, marcas de proteção para os oprimidos e de condenação para os opressores. O machado não era mais uma ferramenta. Era o braço de um orixá sedento. Quitéria, a cozinheira, vivia um inferno particular na Casa Grande. Servindo a família Brandão, ela observava seus alvos, seus hábitos, seus horários, as manias de cada um. O coronel Lourenço, com sua risada estrondosa e seu apetite insaciável. Arthur, com sua insolência e seus olhares lascivos. Augusto, Gaspar, Miguel, cada um com sua marca de crueldade. Quitéria via, e cada observação acendia ainda mais sua chama de ódio. Ela memorizava cada canto da casa, cada escada, cada porta, os caminhos mais silenciosos. Zé Pequeno, com sua agilidade de felino, era a sombra. Circulava pelo engenho, pelos arredores da Casa Grande, mapeando as patrulhas dos feitores, os pontos cegos, os caminhos de fuga. Seus passos eram leves, seu olhar atento. O medo da traição era um inimigo constante. Qualquer palavra dita fora de hora, qualquer gesto suspeito poderia custar suas vidas. Mas a ânsia por liberdade era maior que qualquer temor. Feliciano, o mais jovem, com sua dor silenciosa pela irmã Maria,
treinava na mata com Tomás. Força em seus braços, antes usada para carregar fardos, agora era canalizada para golpes precisos. Ele aprendia a manejar o facão, a se mover no escuro, a ser um guerreiro. Cada movimento era dedicado à memória de sua irmã, à promessa de que a dor dela seria vingada. A cada encontro secreto na clareira, Benedita os acalmava com cânticos antigos. Ervas de proteção eram usadas para selar a lealdade, para afastar o mal-olhado. Era um pacto com a terra, com o vento, com os rios. Cheiro de macumba, de rituais proibidos, pairava no ar. A força de sua fé, a fé na ancestralidade e na retribuição, era o cimento que unia o grupo. Mas nem tudo era calmaria. Houve quase descoberta. Um feitor, Bento, conhecido por sua crueldade e seu faro apurado para a insubordinação, passou a rondar a cabana de Benedita. Ele sentia algo no ar, uma mudança. Seus olhos desconfiados perscrutavam a parteira. Benedita, anda muito calada. Com esses chás, hein? Cuidado para não botar veneno na comida do senhor. Ele gracejou uma vez, um sorriso amarelo no rosto. O coração de Benedita gelou, mas seu rosto permaneceu impassível, cuidando dos doentes, feitor Bento. Ninguém quer escravo doente, não é mesmo? Bento resmungou e seguiu seu caminho, mas a semente da desconfiança estava plantada. Em outra ocasião, Arthur Brandão, em um acesso de embriaguez, quase flagrou Zé Pequeno observando a casa grande de um ângulo proibido. Pequeno se escondeu entre os arbustos, o coração aos saltos, sentindo o suor escorrer pelo corpo. A voz de Arthur, arrogante e arrastada, passou a poucos metros. Algum negro fujão por aqui? Ou é só a sombra da minha glória? Por um triz, o plano não ruiu ali mesmo. A véspera de Natal se aproximava. A casa grande se enfeitava com luzes e laços, ignorante da escuridão que a envolvia. Os escravizados, por sua vez, sentiam a mudança no ar. Esperança, antes um fiapo, agora era um brilho nos olhos de muitos, um rumor secreto que corria pelas senzalas. Benedita, sussurravam, ela vai fazer. O medo se misturava à expectativa. A noite do dia 24 de dezembro finalmente chegou. Uma noite quente e úmida no recôncavo. As estrelas cintilavam no céu escuro, indiferentes ao drama humano que se desenrolaria abaixo. O som dos grilos era alto, quase um presságio. Casa Grande pulsava com os preparativos da ceia, as vozes dos Brandão já ecoando em risadas. Mas ali, na escuridão, 5 almas quebradas pelo sofrimento se moviam. Benedita, com o machado pesado nas mãos calejadas, olhou para seus cúmplices. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora ardiam com a fúria dos ancestrais. A hora da vingança havia chegado. O banquete de sangue estava prestes a ser servido. A noite de Natal no engenho São Miguel da Cruz era um espelho distorcido da festividade. Casa Grande, o luxo beirava o obsceno. Candeeiros de bronze polido iluminavam o salão principal, refletindo em móveis de jacarandá, entalhados e porcelanas finas trazidas de Portugal. Na longa mesa, um banquete farto e aromático exibia a riqueza dos Brandão. Leitão assado com farofa de dendê e ervas da terra, peru recheado, moqueca de camarão fumegante, bolos de aipim e milho, cocadas e queijo do reino com goiabada cascão. Ar pesado de umidade agora estava saturado com o cheiro opulento da comida e do vinho do Porto, que o coronel Lourenço tanto apreciava. Os Brandão celebravam. Lourenço, com sua risada de porco gordo, enchia seu cálice de cristal. Ao seu lado, Arthur, Augusto, Gaspar e Miguel, os 4 filhos, se banqueteavam e trocavam gracejos cruéis sobre os escravos. A presença de Quitéria, servindo à mesa com um rosto impávido, era mais uma peça do cenário, invisível em sua servidão. Ela, porém, via tudo. E cada sorriso, cada gole de vinho dos opressores era um nó no estômago de Benedita, que observava da cozinha, com o machado pesado em suas mãos calejadas. Quitéria, com mãos que tremiam apenas por dentro, deslizava entre os Brandão,
preenchendo seus cálices com o vinho do porto especial de Benedita. Um leve toque de extrato de camomila e jasmim, colhido na noite anterior sob a luz da lua minguante, fazia seu trabalho. Era veneno para matar, mas para afrouxar os sentidos, para roubar a força, para mergulhar os corpos em um sono pesado, que seria o prelúdio da morte. As horas se arrastaram, e a poção de Benedita começou a agir. As risadas dos Brandão ficaram mais arrastadas. Os olhos se semicerraram. Lourenço, com a face rubra e o corpo pesado, mal conseguia erguer o copo. Arthur ria sozinho de alguma piada esquecida. E Gaspar apoiavam as cabeças na mesa, enquanto Miguel, o mais novo, já roncava, a cabeça tombada sobre o peito. A sonolência era irresistível, uma névoa densa que tomava conta de suas mentes e corpos. Era o sinal. Benedita emergiu da cozinha, o machado pendurado casualmente em sua mão, como se fosse um adereço de trabalho. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora ardiam com a fúria ancestral de 1000 escravos. Parou à porta do salão e o pequeno feitor que cochilava na entrada caiu desmaiado com um golpe seco na nuca, desferido por Tomás. Tomás e Feliciano, armados com facões, ocuparam as portas, impedindo qualquer fuga ou interrupção. Zé Pequeno, como uma sombra, já estava lá fora, garantindo a retaguarda. O salão, antes barulhento, foi preenchido por um silêncio aterrorizante, quebrado apenas pelo crepitar das velas. Benedita caminhou lentamente até a mesa. Coronel Lourenço Brandão, semi-adormecido, a olhou com os olhos turvos. Benedita, minha parteira, o que é isso? Sua voz morreu em um grunhido de espanto quando viu o brilho gélido da lâmina do machado se erguer. Não houve hesitação. O golpe foi rápido, cirúrgico, carregado de anos de dor e humilhação. O machado cortou o ar e, com um som seco e ensurdecedor, decepou a cabeça do coronel Lourenço Brandão. A cabeça rolou pela mesa, sujando os pratos de prata com um respingo vermelho vivo. O sangue jorrou do pescoço, manchando o luxuoso tapete persa. O corpo do coronel tombou, fazendo a mesa tremer, derrubando vinhos e comidas. A dinastia começou a desmoronar. Arthur Brandão, o assassino de Esperança, ergueu a cabeça num sobressalto, os olhos arregalados de horror. Ele tentou gritar, mas sua voz não passou de um engasgo de medo. Benedita se virou para ele, o machado ainda pingando o sangue do pai. Mão que tirou a vida da minha filha Esperança. Benedita proferiu, a voz baixa, mas potente como um trovão. Não viverá mais para o mal. Com um golpe certeiro, o machado atingiu a mão direita de Arthur, arrancando-a. O grito que ele soltou foi abafado pelos efeitos das ervas, um som rouco de agonia. Antes que ele pudesse reagir, um segundo golpe o atingiu no pescoço, cortando sua vida com a mesma crueldade que ele havia demonstrado. Seus olhos ainda abertos fixaram o teto, sem ver. Que se escondia atrás de um sofá de jacarandá, foi arrastado para fora por Quitéria. Seus olhos, marejados de pânico, encontraram os de sua ex-vítima. Quitéria o empurrou para Benedita. Ele abusou de tantas, marcou tantas mulheres. Quitéria disse, a voz embargada de anos de sofrimento, mas agora tingida por uma satisfação sombria. Benedita ergueu o machado. Para cada mulher que você violou, a parteira declarou, com uma frieza que cortava o ar, um pedaço seu se vai. O primeiro golpe atingiu seus genitais. Augusto urrou, um som gutural de dor excruciante. Benedita não parou. O corpo de Augusto foi desmembrado ali mesmo, seus gritos silenciados pelo próprio sangue. Gaspar, ao ver o destino de seus irmãos, urrava de pavor, cambaleando e implorando por misericórdia. Ele tentou se arrastar para longe, mas Tomás o interceptou com o facão, imobilizando-o. Benedita se aproximou. Que gostava de queimar a pele dos meus irmãos com ferro em brasa, ela disse, o machado erguido. Vai sentir o aço agora, e vai queimar no inferno que você criou. Cada golpe era um eco de um açoite, um lamento de uma cicatriz. O corpo de Gaspar
foi rapidamente reduzido a pedaços, espalhados pelo chão como um aviso macabro. Por fim, restava Miguel, o mais novo, aquele que ainda tinha a aura de um menino, mas que havia aprendido a crueldade com os irmãos e o pai. Estava petrificado, os olhos arregalados, aterrorizado. Benedita hesitou por um breve instante, um vislumbre da parteira que um dia foi, que um dia viu inocência em cada criança. Miguel balbuciou promessas de libertação, de um futuro onde os escravos seriam livres. As palavras eram vazias, tardias. Benedita olhou para o machado em suas mãos, ainda pingando o sangue da família Brandão. Pensou em esperança, em todas as esperanças perdidas. Demais, moleque, ela respondeu, a voz embargada pela dor e pela fúria. A liberdade se conquista com sangue, quando o sistema a nega. E hoje, o sangue é o seu. O último golpe foi em Miguel, talvez mais rápido, para que a agonia fosse menor, ou mais lento, para que o aprendizado fosse completo. O som final da lâmina cortando carne marcou o fim da dinastia Brandão. O salão principal da Casa Grande, antes um palco de luxo e poder, era agora um açougue. Espalhado sobre os móveis caros, corpos esquartejados, a imagem do horror mais absoluto. Os gritos haviam cessado, substituídos pelo pingar constante de sangue e o silêncio denso e opressor que se seguiu. O machado, nas mãos de Benedita, parecia agora uma extensão de seu corpo, pesado de justiça e de uma vingança catártica. O inferno dos Brandão havia chegado ao seu fim. O silêncio brutal que se instalou na Casa Grande era mais pesado que os corpos esquartejados. Luxo de outrora jazia em ruínas, manchado de sangue, o cheiro de morte misturando-se ao aroma adocicado da cana. Benedita, o machado ainda firme em suas mãos, olhou para os escombros da família Brandão. Sua face estava séria, sem triunfo, apenas uma resolução sombria. Vamos queimar tudo, ela declarou, sua voz baixa, mas carregada de uma força ancestral que ecoava no salão. Deixar apenas cinzas como lembrança de que aqui o mal foi extirpado. Tomás, Quitéria, Zé Pequeno e Feliciano assentiram, seus próprios rostos marcados pela exaustão e pelo peso do que acabavam de fazer, mas também por uma estranha serenidade. A sede de vingança havia sido saciada. Agora, a missão era a libertação. Zé Pequeno e Feliciano, com baldes de aguardente e azeite de dendê, começaram a encharcar os pisos de madeira, as cortinas de veludo, os móveis luxuosos. Com um olhar quase ritualístico, rasgou tecidos finos, transformando-os em pavios improvisados. O cheiro forte da cachaça e do dendê se espalhava, preparando o cenário para o inferno que viria. Benedita, movida por uma força que parecia vir de outra dimensão, parou diante do que restara dos Brandão. Não era piedade, era um ritual. Com os dedos molhados no sangue dos opressores, ela desenhou símbolos africanos nas paredes ainda intactas. Adinkras de proteção, de justiça, de renovação. Um exorcismo, uma purificação. Os espíritos dos ancestrais estavam sendo invocados para abençoar a destruição e abrir caminho para a liberdade. O primeiro fósforo foi aceso por Benedita. A pequena chama tremulou, mas logo encontrou o tecido encharcado de aguardente. Em segundos, o fogo se alastrou. Uma labareda laranja avermelhada lambeu as cortinas, subiu pelas paredes, devorou os móveis. Som crepitante do incêndio tomou conta da Casa Grande, substituindo o silêncio de morte por um rugido de destruição. Os corpos dos Brandão, agora irreconhecíveis em meio ao caos, seriam consumidos, suas existências apagadas, transformadas em fumaça e cinzas. Do lado de fora, a imagem era apocalíptica. As chamas dançavam furiosamente, projetando sombras gigantescas nas paredes do casarão. As janelas, como olhos vazios, expeliam rajadas de fogo para o céu escuro. Fumaça negra, densa e espessa, subia em espiral, carregando consigo os últimos vestígios da crueldade Brandão. O engenho São Miguel da Cruz, um símbolo de poder e opressão,
estava sendo purificado pelo fogo. Benedita, com o machado ensanguentado no ombro, olhou para seus companheiros. Agora, ela disse, a voz rouca, mas firme, vamos acordar nossos irmãos. A noite ainda não havia acabado. O grupo se dirigiu às senzalas. Portas, antes trancadas a cadeado, foram derrubadas com a força de Tomás e Feliciano. A luz laranja do incêndio da Casa Grande banhava o pátio das senzalas. Os escravizados, assustados e confusos, emergiram de suas moradias precárias. O medo nos olhos deu lugar ao espanto quando viram Benedita, de pé, imponente, com o machado na mão e a fumaça atrás dela. "Os Brandão estão mortos!" Benedita bradou, sua voz ecoando pela noite. "Engenho queima. O tempo da liberdade chegou. Quem quiser a vida, que me siga para a mata. Não há mais senhor, não há mais chicote." A princípio, houve hesitação. Anos de terror e submissão não se apagam em um instante. Mas então, um murmúrio começou. Um homem mais velho, de corpo curvado, ergueu-se, os olhos fixos em Benedita. Ela falou a verdade. "O fogo! Vejam o fogo!" Outros seguiram seu olhar, e a visão da Casa Grande em chamas desfez o último resquício de dúvida. Coronel Lourenço e seus filhos, os senhores temidos, haviam caído. A parteira, a curandeira, a mulher que trazia vida, havia trazido a morte para seus algozes. Em poucos minutos, a cena era de um êxodo. Mais de 240 escravizados, homens, mulheres e crianças, começaram a se mover. Não eram mais cativos, mas um povo em busca de liberdade. A massa de corpos, antes amontoada nas senzalas, agora fluía em direção à mata, liderada por Benedita. Ia à frente, o machado no ombro, seus passos firmes, guiados pelas estrelas e pela promessa de um novo dia. Os gritos de medo e desespero se transformavam em vozes de esperança, embora ainda incertas. À medida que o grupo se distanciava, as chamas do engenho São Miguel da Cruz lambiam o céu noturno do recôncavo, transformando a paisagem em um inferno ardente. A fumaça, agora uma coluna gigantesca, podia ser vista a quilômetros de distância. Era um farol, um aviso. A notícia do que aconteceu no engenho São Miguel da Cruz chegou aos ouvidos dos outros senhores de engenho. O pânico foi imediato e avassalador. O terror se espalhou como fogo em pólvora. Um coronel morto? Seus 4 filhos esquartejados? O engenho incendiado? E todos os escravos fugidos? Era um pesadelo se tornando realidade. Cartas febris começaram a circular entre as fazendas vizinhas. Exagerados falavam de centenas de negros selvagens, liderados por uma feiticeira com um machado ensanguentado, que se preparavam para invadir outras propriedades. A figura de Benedita dos Santos, antes uma parteira respeitada, agora se transformava em um mito, uma lenda urbana que aterrorizava os brancos e acendia a chama da esperança nos corações dos escravizados. As autoridades locais, impotentes, pediram socorro ao governo imperial. Foram mobilizados, mas a tarefa de encontrar uma massa de 240 ex-escravos em fuga, liderados por uma mulher que conhecia a mata como a palma de sua mão, era quase impossível. O recôncavo baiano, já conhecido por ser um foco de resistência, agora fervilhava. Fugas em massa se multiplicaram. Os escravos, antes amedrontados, viam no ato de Benedita um grito de que a opressão poderia ser respondida com a mesma moeda. A humanidade perdida havia sido, de alguma forma, recuperada. Ela estava sedenta por mais liberdade. A fumaça que subia do engenho São Miguel da Cruz não era apenas um sinal visível da destruição. Era um grito, um tremor que se espalhou por todo o recôncavo baiano. A notícia do massacre e do incêndio correu como pólvora, sussurrada nas senzalas, esbravejada nas casas grandes. O que aconteceu naquela véspera de Natal não foi um simples ato de fúria. Foi um marco, um ponto de não retorno na história de resistência negra no Brasil. O impacto histórico do ato de Benedita era imenso. Ele desnudou a ilusão de controle dos senhores de engenho, mostrou a fragilidade do sistema escravocrata,
que se julgava invencível. A figura da parteira, antes uma sombra benevolente na periferia do poder, agora se erguia como a personificação da justiça implacável. Benedita dos Santos não era mais Benedita, a escrava. Ela se tornara a mãe preta do Machado, a vingadora do recôncavo, uma lenda viva. Nome era pronunciado com medo pelos senhores, mas com reverência e esperança pelos escravizados. Em cada senzala, em cada palhoça, sua história era recontada, adornada, aumentada, ganhando contornos míticos. Alguns diziam que o machado se fundira à sua mão, tornando-se uma extensão de sua própria carne. Outros, que os orixás a haviam abençoado com a força de 10 homens. A verdade era que Benedita havia plantado algo muito mais poderoso que o medo, a semente da insurreição. Pânico entre os opressores foi palpável. As propriedades vizinhas redobraram a vigilância. Os feitores se tornaram ainda mais brutais. Uma ironia, pois a brutalidade era a própria causa da rebelião. Os senhores dormiam com as armas sob os travesseiros, temendo que a qualquer noite a fumaça e o machado de Benedita chegassem às suas portas. Cada sombra na escuridão, cada farfalhar de folhas era um presságio de sua chegada. Mas, para os oprimidos, o nome de Benedita era um bálsamo. A prova de que o sistema poderia ser desafiado, que a dor não seria eterna, que a liberdade, mesmo conquistada a ferro e fogo, era possível. As fugas em massa, que já eram uma realidade no recôncavo, se intensificaram. Quilombos floresceram, alimentados pela inspiração da mãe preta do Machado. A Bahia, um caldeirão de culturas e resistências, transformou-se em um foco de revolta. Benedita se tornou um símbolo, guerreira ancestral, a encarnação de uma justiça que as leis dos brancos jamais proveriam. Seu ato não foi apenas vingança pessoal, mas um grito coletivo de libertação. Ela mostrou que a humanidade, roubada pela escravidão, podia ser reconquistada, mesmo que custasse a própria vida e a de seus inimigos. Seu legado não foi apenas de sangue, mas de dignidade, de coragem indomável. Essa história, meus amigos, é mais que um relato do passado. É um lembrete vivo, eco que ressoa até os dias de hoje. A cada vez que a injustiça tenta calar uma voz, a cada vez que a opressão tenta esmagar um espírito, a memória de Benedita dos Santos se levanta. Ela nos mostra que, mesmo nas condições mais adversas, a centelha da resistência nunca se apaga e que a busca por justiça pode assumir as formas mais inesperadas e poderosas. A história de Benedita dos Santos, a mãe preta do Machado, fez seu coração bater mais forte. Se ela despertou em você a indignação e a admiração pela coragem, então comente a palavra liberdade aqui embaixo. Deixe seu like para que essa história continue a ecoar. Compartilhe com todos que precisam conhecer a força de nossos heróis esquecidos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de resistência. Jornada de Benedita dos Santos, a mãe preta do Machado, chegou ao fim neste capítulo, mas seu eco ressoa através do tempo. Começamos com a imagem brutal do Machado ceifando vidas na véspera de Natal. Uma parteira, uma mulher dedicada à vida, transformada em executora de uma justiça sangrenta. O que a levou a esse limite? A opressão, a desumanização, a perda indizível de sua filha, Esperança, a tortura em praça pública, que quebrou seu corpo, mas forjou sua alma em aço. Como a crueldade da família Brandão tecia a teia de seu próprio destino, pavimentando o caminho para a vingança meticulosa de Benedita e seus cúmplices. Um plano frio e calculado, nascido não da insanidade, mas da lucidez do desespero. Testemunhamos a tensão crescente dos preparativos, o medo se misturando à determinação inabalável. E então, o clímax. Banquete de sangue na Casa Grande, onde cada golpe do machado de Benedita não era apenas um ato de violência, mas a catarse de séculos de sofrimento, a resposta à brutalidade que o sistema escravocrata impunha. A Casa Grande em chamas,
Um farol de libertação para os 240 escravizados que seguiram Benedita para a mata. Um êxodo. O medo se transformou em esperança, a submissão em rebelião. Recôncavo Baiano, antes um palco de martírios silenciosos, tornou-se um foco de insurreição, onde o nome de Benedita era uma semente de revolta para os oprimidos e um pesadelo para os opressores. A história de Benedita não é apenas um relato de vingança. É a saga de uma mulher que, diante da falência de toda e qualquer lei, de toda e qualquer humanidade, encontrou na força dos ancestrais a coragem para reescrever seu próprio destino e o de seu povo. Nos ensina que a luta por justiça assume muitas formas. Às vezes, ela se manifesta em sussurros de resistência, em cantigas de esperança. Outras vezes, ela explode em um grito de fúria, em um ato que choca, mas que é o único caminho para romper as correntes da opressão. Benedita dos Santos, a mãe preta do Machado, se tornou uma lenda, um símbolo de que a dignidade não se pede, se conquista. História é um grito de que a memória dos nossos heróis nunca será apagada, não enquanto houver vozes para contá-la e corações para ouvi-la. Mas a história do Brasil, assim como a nossa memória, é um rio caudaloso, cheio de correntezas e afluentes. E em cada um desses cantos há outras vozes, outros machados e outros venenos, outras beneditas e claras, esperando para ter suas sagas contadas. Há um universo de resistência, de sacrifícios e de vitórias, ainda esperando para ser revelado. Aqui, neste canal, nossa missão é resgatar cada uma delas. É trazer à luz a força daqueles que ousaram desafiar o impossível, que lutaram por um futuro que talvez nunca vissem, mas que construíram para nós. Por isso, se você sentiu a força dessa narrativa, se a história de Benedita dos Santos tocou sua alma, curta este vídeo, agora mesmo. Cada like é um axé, uma força que nos impulsiona, que abençoa este trabalho e nos impulsiona a trazer mais e mais histórias como a de Benedita para você. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos profundos na história que a história oficial tentou, mas nunca conseguiu esconder. Junte-se à nossa comunidade de resistência, de aprendizado e de admiração por esses gigantes do passado. E para continuar essa viagem no tempo, essa redescoberta de nossos heróis, confira nossos outros vídeos.